você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Será que as emoções influenciam na nossa saúde? E a nossa saúde? Será que elas interferem nas nossas emoções? Hoje vamos falar sobre o impacto das emoções no seu organismo, no nosso corpo, na nossa saúde. Vamos falar também sobre algumas doenças, como depressão, como a ansiedade, como a obesidade. Será que elas são influenciadas pelas nossas emoções? Hoje vamos falar sobre isso e muito mais. Vamos falar sobre nossas emoções e a nossa saúde. É na região nobre dos condomínios e a que mais se valoriza. Um ótimo investimento. É a sua família vivendo com segurança no condomínio fechado com mais opções de lazer da cidade. Residencial Villeneuve. O lugar onde você sempre quis viver, agora é possível. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação, RPS e Luxor Engenharia. Villeneuve. Hoje eu vou contar para vocês uma parábola muito especial. Ela se chama O Valor do Tempo. Vamos supor que todos os dias, pela manhã, seja depositado em uma conta corrente para você, para mim, para todos nós, R$ 86.400. Mas esse dinheiro você tem que gastar durante um dia. Naquele dia. O que você vai fazer? Vamos gastar, é claro. Vamos aproveitar os R$ 86.400 e gastá-lo durante o dia todo. Porque ao final deste dia, a conta é zerada. Todos os dias, nós recebemos uma dádiva, um depósito de 86.400 segundos em nossas vidas. O banco que nos deposita isso se chama tempo. Sim, o tempo nos dá 86.400 segundos. O que você, o que eu, o que nós fazemos do nosso tempo? Para você saber, entender o valor de um ano,
Quem sabe se perguntarmos a um estudante que foi reprovado? E para entendermos o valor de um mês? Talvez uma mãe que teve um bebê prematuro vai saber nos dizer o quanto é importante um mês. E uma semana? Talvez um editor de revista semanal precisa fazer tudo naquela semana, porque todas as semanas ele tem uma nova revista. E para sabermos o valor de uma hora? Talvez se perguntássemos aos amantes que estão com encontros marcados, uma hora tem um grande valor. E para sabermos o valor de um minuto? Se perdemos o trem em um minuto, por um minuto? E o valor de um segundo? Talvez se você perguntar para alguém que evitou um acidente por um segundo. E o valor de um milésimo de segundos? Se você perguntar para um atleta que ganhou a medalha de prata, ele vai saber te dizer o valor de um milésimo de segundos. Todos os dias nós recebemos 86.400 segundos. Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos buscar a felicidade, vamos buscar amar, vamos buscar retribuir aos outros o bem que nos fazem. Vamos perdoar, vamos aproveitar o tempo. Porque o ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas o hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Aproveite o seu tempo. É com muito prazer que eu recebo hoje no nosso programa Emoções, doutora Maria Fernanda Souza e Silva. Doutora Maria Fernanda é médica clínica geral, com pós-graduação em ortomolecular e pós-graduação em fisiologia humana. Além de uma delicadeza de pessoa, é extremamente competente. Hoje vamos falar de vários assuntos importantíssimos ligados à nossa saúde e às nossas emoções. Exato. Doutora, nós pensamos muito sobre as questões emocionais, mas nem sempre correlacionamos com a nossa saúde. Exato. Realmente as emoções influenciam na nossa saúde? Sim. Qual é o impacto das emoções na nossa saúde, então? Legal. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho como que essas emoções podem impactar em nossa saúde. Primeiramente, eu gostaria assim de expressar a minha gratidão em relação a essas pós que eu já fiz, porque elas me permitiram ver o ser humano como um todo, entender do organismo como um todo e não somente as partes em si. Quando a gente fala no todo, a gente está falando incluindo o pensamento, a parte espiritual e a parte física do ser humano, que isso é muito importante, completa o todo. Completa o todo, exatamente. Exato. Então assim, o pensamento, o nosso cérebro, ele não distingue o pensamento real daquilo que está acontecendo virtualmente, daquilo que é só imaginação. Sim. Aquilo que acontece realmente na nossa vida e aquilo que não. Como que isso acontece? Vamos fazer uma brincadeira de imaginação? Então é o seguinte, vamos imaginar que a gente está pegando um limão, aquele limãozinho verdinho, delicioso. Vai cortar o limão ao meio. Pegue uma metade do limão e vamos dar uma lambida nesse limão. Quando a gente imagina esse limão, só você manipulando ele, muitas pessoas com certeza já salivaram. Algumas até fizeram caretas, com certeza. Mas assim, realmente, isso é só um exemplo de como a nossa imaginação afeta o nosso organismo. Olha a reação que aconteceu em menos de um minuto. Sim, sim. São coisas que a gente imaginou e aconteceu. Então é muito importante isso, algumas coisas que acontecem que a gente imagina e o corpo está sentindo de alguma forma. Ok. Tem um exemplo do Sigmund Freud que ele fala sobre projeção. E o que é isso de projeção? É de eu projetar no outro um comportamento que é meu. Ou seja, um exemplo,
Uma pessoa que julga muito outra pessoa, que julga insistentemente alguma coisa, ela teme o medo de ser julgada. Você conseguiu entender isso? Ela teme o medo de ser julgada, é algo inconsciente, ela não está pensando nisso. Às vezes a pessoa nem presta atenção no que ela está fazendo, que ela tem esse tipo de atitude, ela não tem a percepção, a consciência. Então, quando a gente fala em pensamentos, eu não estou falando apenas em pensar em algo, porque assim, pensamentos negativos, eles afetam muito drasticamente o nosso organismo. Pensamentos bons afetam positivamente o nosso organismo. Aqui a gente está falando hoje do impacto que isso causa no nosso organismo. Então nem sempre só coisas reais, acontecimentos reais afetam a nossa saúde, mas aquilo que nós pensamos também. Com certeza. E assim, o pensamento em si, por exemplo, uma pessoa que está com contas a pagar, uma pessoa que fica todo dia pensando, poxa, preciso pagar tal coisa, ou alguma coisa está atrasada. E quem não está? A grande maioria. Chega em casa, tem algum problema diário em casa, alguma coisa que fica martelando na cabeça o tempo todo. Isso gera reações bioquímicas no nosso organismo, que a gente vai ver mais pra frente o que são. Por exemplo, pessoas que não conseguem desligar. Pessoas que não conseguem desligar, isso mesmo, tá? Uma pessoa que é feliz a maior parte do tempo, que consegue ter essa percepção de felicidade, de gratidão nas coisas, ela desencadeia hormônios que vão regular o organismo. Aquelas pessoas que têm um sentimento de tristeza, tá passando por algum problema e tem a percepção disso, poxa, eu tenho a conta para pagar, eu tenho um problema em casa, é o trânsito, é algum estresse no trânsito, isso vai causar algumas reações bioquímicas também. Mas aí eu dei o exemplo da projeção. E a projeção aqui a gente dá um toquezinho da inteligência emocional. Sim. Porque do autoconhecimento, de a gente perceber as nossas emoções e pensamentos. Porque são atitudes muitas vezes que a gente não presta atenção. Sim, a gente toca a vida. Exatamente. Né? Não para pensar naquilo Mas que isso... eu estou sentindo, o que eu estou pensando, quer dizer... Tudo acaba sendo meio que embolado. Exato. Né? A gente vai tocando Mas ali. isso age permanentemente no nosso organismo, causando alterações hormonais profundas nele. E mais pra frente a gente tem as doenças instaladas. Sim. Então, o nosso cérebro ele está totalmente ligado à questão emocional e, consequentemente, à saúde. Consequentemente, e aí, todos os tipos de emoções que eu sinto, por exemplo, isso vai ter uma reação. Vai ter uma reação. Vai ter uma reação. Sim. Certo? Muitas pessoas adoecem por conta disso, né, doutor? Sim. E aqui é o seguinte, não importa se a ameaça é um vírus, uma bactéria, ou se é um sentimento, uma emoção, um pensamento de tristeza, de ódio, raiva ou até medo. Elas vão desencadear as mesmas reações no nosso organismo. É a mesma coisa. Um sentimento de medo, de raiva, por exemplo, reage, o nosso organismo reage, né, desencadeia algo que uma doença mesmo, um vírus, uma bactéria. Exato, porque o cérebro entende que ele está sendo ameaçado. Detectou que está sendo ameaçado, ele vai liberar fatores estressantes. É um mecanismo de defesa dele. Para isso ele libera o famoso cortisol, o hormônio do estresse. Por quê? Porque é ele que vai tentar controlar, que é ele que vai tentar te preparar para a luta ou para a fuga. O cérebro não consegue entender o que está me agredindo. É algo real? É uma vírus, bactéria? Eu preciso acabar com aquilo? Ou apenas é um pensamento que está ali insistente? Não faz essa distinção. Não, ele não consegue. Do real e do imaginário. Exato. Sim. Mas aonde a gente quer chegar? Que eles vão causar as mesmas reações de estresse no nosso organismo. Isso é muito sério, não é, doutora? Com certeza. Nós temos que prestar atenção nisso. Sim. Por isso, hoje, tanto se fala do autoconhecimento, né? Sim, é importantíssimo. De nos conhecermos, de prestarmos atenção naquilo que estamos sentindo, porque traz consequências para a nossa saúde. Exatamente. Né? E o fato, por exemplo, de estarmos doentes, temos uma doença. Tá, certo. Isso afeta o nosso emocional? Sim. É uma via de mão dupla. Por quê? A doença instalada, ela já vai ter a alteração bioquímica do estresse instalado no organismo, de reações de defesa. Quando isso acontece, a gente consegue fazer com que o cérebro ele já está tendo toda a reação hormonal de um processo de estresse.
Então, se tem uma doença instalada, consequentemente, a nossa parte emocional do cérebro fica abalada. E por isso que é tão importante esse pensamento positivo em processos de doença. Por isso que muitas pessoas se recuperam mais rápido, forçando um pensamento positivo, Sim. tendo uma atitude positiva em relação às coisas, em relação à vida, em relação à própria doença. Eles conseguem ter uma melhoria, porque elas ficam tentando, mandando informações o tempo todo para o corpo, para as nossas células, dizendo para elas, olha, vai ficar tudo bem. Porque o que ela está imaginando é, eu estou bem. Sim. Eu não tenho doença, eu tenho saúde, eu estou saudável, meu órgão está recuperado, ou seja lá o que for o problema. Sim. E isso acaba respondendo de acordo. O organismo ele consegue ter essa percepção e as coisas vão caminhando para isso. Uma pessoa que está com uma doença instalada, já afetada emocionalmente e mantém uma atitude negativa, poxa, é uma atitude que realmente já não dá mais certo, estou sem esperança. A desesperança em si é muito ruim. O desânimo. Exato. Né, com a possível cura. Exatamente. Né? Esse não conseguir imaginar. Como a gente falou, o cérebro não distingue o que é real ou não. Então, se eu estou com algum problema e eu penso positivamente em relação ao problema, ele vai se resolver. Vai ter um desfecho melhor. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar, que somos um conjunto. Sim. Não adianta eu olhar só para o meu corpo, não adianta eu olhar só para a minha saúde e esquecer o meu emocional. Com certeza. Ele é o que comanda tudo praticamente. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa ali. Até o processo de doença, porque se eu não estou bem com alguma coisa, consciente ou inconsciente, como eu dei o exemplo da projeção, o organismo ele fica ou muito bom ou debilitado de alguma forma. E aí eu dou espaço para algumas doenças, alguns vírus, bactérias, o que for que está ali, tomar conta. É aquela questão da baixa imunidade? Da baixa imunidade. E isso tem um nome, uma psiconeuroimunologia. Estuda justamente essa interação da parte psicológica com a parte do cérebro em si, de onde é formado tudo aquilo, e a parte imunológica. Tá tudo ligado. E essa ligação, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da imunidade. Por exemplo, em relação... então eu fico com uma baixa imunidade por qualquer tipo de emoção, emoções pequenininhas, uma tristeza pequena ou uma tristeza muito grande, uma perda pequena ou uma perda muito grande. Existe esse diferencial? Existe. Existe? Existe. Porque a gente vai ver um pouquinho mais pra frente em relação às fases do estresse. Ok. Uma das fases é mais rápida, é uma fase adaptativa e tudo mais. Tem a fase de alerta, algo que aconteceu imediato, tem a fase adaptativa e a fase já de exaustão do corpo. Então, assim, algo passageiro, rápido, poxa, fiquei mal, liberei cortisol, liberei hormônios no meu corpo que vão dar uma debilitadinha, mas logo passou, ou seja, ele recupera. Agora, algo que fica insistente ali, ele vai causar problema, porque eu vou entrar em falência dos hormônios, eles não vão conseguir responder mais. Quando a gente pensa que o corpo está respondendo alguma coisa, ele está usando muita coisa, é muito nutriente. É muita coisa que ele usa. O estresse demanda muito, consome muito do nosso corpo. Nessa questão de responder, eu lembrei agora do intestino. Sim. Porque muitas pessoas em alguma circunstância emocional, ou prende o intestino, ou solta o intestino, parece que é o primeiro ponto ali. Tem uma ligação muito interessante do intestino e do cérebro. Hoje o cérebro está sendo considerado, o intestino, perdão, está sendo considerado o segundo cérebro. Por quê? O que acontece nessa ligação? Tem um nervo, chamado nervo vago, que ele comunica, então, o sistema digestivo com a parte cerebral. Okay. Então as nossas emoções, poxa, estou passando por algum estresse, alguma coisa, estou nervoso com uma entrevista que seja, alguma coisa. Algumas pessoas elas podem apresentar quadros diarreicos ou pode prender o intestino, pode ter essa reação. E isso é nítido, então, essa comunicação. Mas aonde eu quero chegar, que é até mais importante a gente entender em relação ao intestino. Tem algo chamado nele microbiota intestinal. O pessoal conhece como flora intestinal. A flora As intestinal, bactérias sim. boas que ficam ali.
O intestino é para ser composto por bactérias boas, tem muitas bactérias boas ali. E essas bactérias já estão sendo estudadas e sabe-se que determinados padrões de bactérias, elas determinam ansiedade, depressão, obesidade ou não. Olha, ou que interessante. Boas emoções, ou a pessoa tem uma vida legal, consegue dormir bem, tem uma saúde boa relacionada ao intestino. Então, Muito se essa interessante. microbiota não está saudável por algum motivo, isso interfere diretamente com nossas emoções, E vai com os nossos desencadear. pensamentos, podendo afetar memória, podendo afetar baixo rendimento, tudo relacionado a intestino e cérebro. É uma comunicação de mão dupla. Se o cérebro está bem, o intestino está bem. Se algum deles não está bem, consequentemente o outro também não estará. E hoje tem muitos números de doenças intestinais, não é, doutora? Muito. Muitas pessoas estão sofrendo sem saber. Não estão percebendo esses sentimentos e emoções constantemente. Supõe-se que é só uma questão de uma doença intestinal mesmo, mas não Exato. olha para o lado emocional. Exato. Emoções devem ser resolvidas. Quando elas não são resolvidas, vai aparecer algum distúrbio no nosso organismo. Ah, que frase excelente essa. Emoções devem ser resolvidas. Tem que ser resolvidas. Primeiramente, percebidas e resolvidas. Exatamente, percebidas e resolvidas. Por isso, tão importante que a gente se olhe. Com certeza. Tão importante para que não desencadeie doenças. Sim. Não é, doutora? Muito importante mesmo. Então vamos falar, doutora, sobre essa questão do impacto das emoções na nossa saúde. Por exemplo, se eu passo por uma situação de extrema raiva, mas de muita raiva mesmo, algo muito constrangedor, uma raiva muito grande, o que acontece com a minha saúde neste momento de emoção de raiva, por exemplo? Quando a gente tem essas emoções muito fortes, muito intensas ou muito duradouras, elas vão liberar hormônio, um hormônio chamado cortisol no nosso organismo. Como eu falei há um pouco atrás, é o hormônio do estresse. Então assim, liberou o cortisol, ele vai atuar em toda uma cascata hormonal. Ele vai atuar na pressão sanguínea, vai atuar na dilatação das pupilas, ele vai fazer aquele momento que eu tô com raiva, vai fazer uma maior irrigação da musculatura, porque o corpo está preparado para fugir ou para lutar. Sim. Durante a hora que você está passando por esse estresse muito intenso. Liberou esse cortisol, ele vai causar alteração da pressão sanguínea, boca seca, o intestino pode soltar ou prender, que a gente falou um pouquinho antes em relação ao intestino. Com relação até mesmo ao fígado, demanda dele uma glicose, uma glicemia ali do fígado que está estocada para energia, gerar uma energia mais rápida para eu poder agir naquele momento, certo? Isso é uma emoção rápida, instantânea, algo que veio para eu agir neste momento. Então, quem controla tudo isso é cortisol, um hormôniozinho chamado cortisol. Ok, todos nós temos. Sim, Tá ali. Exatamente. O problema é se ele se mantém elevado, se eu mantenho esse sentimento de raiva por muito tempo. Como eu falei, as emoções precisam ser resolvidas. Se ela permanece ali com o sentimento de raiva, alguma coisa, outra que vem, eu fico remoendo aquilo, ela fica voltando o tempo todo, porque o momento de raiva veio. Aconteceu, passou, pronto, resolveu, Exato, resolveu. deu esse pico aí de estresse, de cortisol, não dormi bem à noite, já atrapalhou um pouquinho a minha parte hormonal, mas tá bom, aconteceu, no passou. dia seguinte, tudo No dia passou, seguinte, ótimo. Volta de novo aquele incidente. Agora, o que não pode é isso, né? É no dia seguinte voltar, é ficar Isso. remoendo, pensando. Exatamente. Aí, E se eu tivesse falado, e se eu tivesse feito aquilo, mas eu tinha que ter resolvido assim? Não, aconteceu, ponto. Libera essa energia que já foi. Sim. Se eu fico com aquilo ali, exatamente, todo momento eu vou demandar o quê? Aquela reação rápida. Cortisol de novo, cortisol de novo. cada vez que eu lembrar, então, eu vou estar... Eu vou estar demandando algo dele. cortisol. Exato. O que eu vou percebendo? Eu vou ficando cansado. Estresse consome muito. Consome muita energia, consome muitos nutrientes. E da mesma forma que consome, será que eu estou me alimentando, eu estou repondo de uma forma boa, de uma forma que deveria ser, para eu estar mantendo esse organismo? Muitas vezes não. Né? Porque Algumas tem gente que pessoas... até
Perde Isso que eu ia falar. Exatamente, perdem a fome. E aí, não consegue repor aquilo que está sendo perdido. Outras pessoas já têm um outro tipo de reação. Elas tendem a comer mais, ficam ansiosas, aí mistura. O sentimento de raiva passou, mas fica aquela ansiedade, porque eu tinha que ter resolvido, eu tinha que ter feito de alguma forma, sempre fica o e se. Então o que a gente não pode é realmente remoer. Não pode remoer de jeito nenhum. Ficar pensando. Isso para raiva, uma situação de medo, por exemplo, né? O medo é um pouquinho diferente, porque o medo ele pode ser perceptível ou não. Isso é bem interessante. Isso remete lá à inteligência emocional. Porque às vezes a gente não percebe, não consegue saber o que eu estou sentindo, é medo ou não. As pessoas elas têm a percepção muito mais da ansiedade e de um nervosismo. Mas o medo não. Às vezes você pergunta para a pessoa, né? Mas o que você está sentindo? A pessoa fala, não sei, estou com um negócio, não sei o que é. Uma angústia. Isso. Muitas vezes é um sentimento de medo instalado ali, mas que a pessoa não tem a percepção de ser medo. E se ela não se observa, isso vai afetar a saúde. Sim, com certeza. Porque as reações estão presentes. Bolo na garganta, um pouco de tremor, mãos frias, às vezes uma sudorese, ou seja, a pessoa acha que é uma ansiedade, é uma crise de alguma coisa e tudo mais. Ela não está percebendo o que está acontecendo nesse organismo. E aí vai desencadear problemas. Porque como eu dei o exemplo lá no comecinho, a projeção na outra pessoa. Mas não precisa ser só a projeção do julgamento. Comparações. Grande problema hoje em dia, comparações. A gente vê muito Instagram, redes sociais. São vidas perfeitas, são vidas que não, teoricamente, sem problemas. Está todo mundo lindo, feliz, né? Elegante, vivendo uma vida plena. Quem olha aquilo fala, mas eu não sou assim. Eu quero ser assim também. E fica esse sentimento ruim de eu gostaria de ser e não sou, por que eu não sou assim? Uma comparação entre eu e aquela pessoa. Somos únicos, não devemos nos comparar. Quando a gente se compara, sempre alguém vai sair perdendo. Muito bom. O nosso cérebro vai sair perdendo. Ele vai comparar o tempo todo, ele vai criar situações o tempo todo de estresse. É um estresse desnecessário, é um estresse virtual. Nós vamos precisar dar uma paradinha rápida para os nossos comerciais, mas daqui a pouco estamos de volta com a doutora Maria Fernanda para continuarmos esse papo maravilhoso. Ok. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui da Pag Leve Cerealista. Vamos falar um pouco sobre qualidade de vida. Uma forma de se ter qualidade de vida é se alimentar bem. Para isso eu trouxe uma seleção de produtos que eu acredito que faça muito bem. Semente de chia repõe vários minerais no nosso corpo. Os minerais são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Quinoa grão, flocos, da forma como for, da forma como você queira consumir ela, existem várias formas, mas é um produto muito rico em aminoácidos, dizem que tem 17 dos 20 aminoácidos essenciais para o corpo humano. Ele funciona na formação de todos os hormônios, ele funciona na formação de massa muscular e em formação de tudo que tem no nosso corpo. Então é um produto que todo mundo devia comer pelo menos uma colher de sopa por dia. Além disso, colágeno. Colágeno, além de toda a função estética que a maioria das pessoas já sabe, existe a função de manter cartilagens, principalmente nas articulações. Então também todo mundo devia comer um pouco de colágeno todo dia. Aqueles desgastes e aquelas dores que a gente começa a ter no final da vida. Se você começar a consumir isso bem antes, chega lá na frente a gente não vai ter esse tipo de problema. Lembrando vocês que qualquer tipo de dieta que você queira seguir, se você quer restringir carboidrato, se você quer fazer só uma reeducação alimentar, se você está com um problema de diabetes, quer controlar o açúcar no sangue, nós temos soluções para vocês, nós temos produtos que vão de encontro com a sua dieta. Caso xilitol funciona para qualquer tipo de dieta, de redução calórica, uma redução de carboidrato ou uma redução por causa de um diabetes. Se você tem uma dieta de restrição de carboidratos, por exemplo, cacau 100% é um produto que você pode colocar nessa dieta. Psyllium ajuda muito no funcionamento do intestino. Hoje é uma questão muito comum entre as pessoas, ter o intestino preso. Você tomando uma colher de sopa de Psyllium por dia, você consegue regularizar seu intestino. E outra novidade que está chegando é a levedura nutricional em flocos. Todo mundo vinha pedindo muito isso lá na loja,
Tem vários nutricionistas hoje indicando, então chegou lá. A partir de hoje você pode ir lá que você vai encontrar levedura nutricional para comprar, tá bom? Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal, box 4445. Venha nos conhecer. Aceitamos todos os tipos de cartão. Hoje eu quero mandar um beijo especial para as minhas queridas Amanda Rodrigues, que sempre me arruma os meus cabelos com muito carinho. Quero mandar também um beijo especial para você, Andréia Ramos, minha maquiadora querida, que capricha sempre na make, que me deixa sempre mais bonita. E um beijo para Leidmar, querida Leidmar, que cuida das minhas unhas, cada dia mais lindas, mais especiais. Um beijo, Amanda, Andréia e Leidmar. Voltamos com a doutora Maria Fernanda e estávamos falando agora de algo muito interessante, doutora, que é sobre a comparação. Exato. A senhora estava nos falando sobre o quão isso é prejudicial e o quanto é comum hoje em dia, né? Nós nos compararmos com aquilo que a gente visualiza nas redes sociais. Sim, peguei esse exemplo porque é algo que está na vida de todo mundo. Todo mundo tem um celular, tem um computador, tem uma rede social, faz parte disso aí, hoje está no nosso meio. Mas a gente tem que prestar atenção no que isso traz para a nossa vida, no que isso agrega. Verdade. Ou se está causando algum tipo de problema. Até um pouquinho mais em relação até à insônia e tudo, tem questão postural, de ficar com o celular, mas isso são outros problemas. Mas em relação à insônia, de você toda hora pegar o celular, pegar ali a luz do celular, atrapalha a produção hormonal, atrapalha o nosso sono, atrapalha o nosso metabolismo. Por isso muitas orientações de desligar o celular com alguns minutos antes de deitar, não pegar no celular. Sim, né? é importante, por quê? A pessoa ali, antes de dormir, pega e fica olhando as vidas perfeitas que acontecem nas redes sociais. Poxa, aquilo inconscientemente gera uma comparação em nós, desperta sentimentos. Vamos começar a prestar atenção nos sentimentos que estão sendo despertados. Dei o exemplo das redes sociais, mas pode ser em relação a qualquer coisa. No nosso dia a dia, quantas situações acontecem que muitas vezes a gente pode se comparar ou julgar ou se colocar inferior a alguma coisa. Isso é muito importante também, a gente nunca ficar se inferiorizando, se colocando numa posição em que não é. Nós somos únicos e nós temos que perceber o quão somos únicos, o quão somos importantes. A partir daí, as nossas emoções tornam-se mais controladas, a gente tem uma percepção melhor daquilo que a gente sente, daquilo que a gente sabe que é. E não ficar sempre se colocando em relação ao outro, mas poxa, ela fala melhor. Mas ela tá melhor desse jeito, nossa, mas eu não sou assim. Tem muitas coisas para a gente pensar um pouquinho em casa. Poxa, será que eu estou cuidando da minha saúde como ela deve ser, como um todo? Eu sou única, eu preciso estar integral em relação a mim. Porque isso causa estresse. Porque isso gera estresse. E o estresse causa inúmeras doenças que a gente pode falar sobre elas. Sim, vamos voltar um pouquinho em relação às fases do estresse. Por quê? Se o estresse ele é permanente, ele fica o tempo todo, ele está recorrente na minha vida. Seja ele físico, emocional ou algo que eu nem percebi, está lá no meu pensamento e que eu não percebi ainda o que seja. O físico, aconteceu um acidente, me cortei, caí, tropecei, aconteceu alguma coisa física, fiz uma cirurgia. Meu corpo vai ter as reações metabólicas dele frente a um estresse, tem toda uma fase de estresse que ocorre. Isso. Por algo pontual ali. São as mesmas que acontecem no estresse emocional ou até mesmo em relação a um pensamento, porque o pensamento gera emoção. Então eu coloco os dois como junto ali. Ok. Mas assim, são praticamente a mesma coisa. Quando a gente voltou,
começou a falar lá no pensamento e nas emoções geradas, isso vai fazer uma liberação no nosso eixo hormonal. Hipotálamo, hipófise e adrenal. Mexe nesse circuito. Pensei em alguma coisa, vem um pensamento lá e ele está recorrente na minha vida. Esse pensamento, todo dia ele vem, todo dia eu venho. Não resolvi, não percebi ele ainda, não tive essa percepção, mas assim, eu tenho alguma coisa que me incomoda. Só isso que eu consigo perceber, algo me incomoda. Não sei dizer o que é, mas tem algo incomodando. Isso basta para gerar as reações químicas no nosso organismo. Começa a liberar então sinais para nossas suprarrenais liberando o cortisol. É o primeiro hormônio que vai alterar. Como eu falei, para preparar para a fuga ou para a luta. Okay. Antigamente era assim, o ser humano ele tinha que estar preparado para fugir ou para lutar. Sim. E hoje continua, mas de um modo diferente. A gente não tem que sair correndo. Nem em situação, exato. Se defender de um leão. Isso mesmo, tá? Mas os pensamentos agem como se fosse algo assim. E aí liberou esse cortisol. Esse cortisol ele vai agir em várias células, alterando vários outros hormônios. Num primeiro momento, a gente fala que é uma fase de alarme. Fase de alarme, luta ou fuga. Eu preciso de uma reação rápida, de um pensamento rápido, uma ação ali momentânea. Eu não sinto fome, então como a gente falou, sintomas de ansiedade. Não sinto fome, tô ligadona, porque eu preciso estar alerta para aquilo. Frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, pressão aumentada. E a glicemia pode até dar uma alteradinha ali. Mas assim, há um ponto em que eu não sinto fome. E pode até dar uma reação intestinal. Algumas pessoas ficam constipadas e outras têm um quadro diarreico. Essa é a primeira fase de alarme. Sintomas, sinais de uma ansiedade. Então, muitas pessoas às vezes estão passando por alguma situação que começa a sentir esse quadro ansioso. Frequência fica elevada, começa a atrapalhar sono. Tem pessoas que ficam ansiosas o tempo todo. Isso, também. Exatamente. Mas por quê? Tem algo que está estressando e que ela não percebeu ainda o que é. Pode ser no trabalho. Poxa, não estou contente com alguma coisa ali no trabalho, mas também não resolvo. Aquilo é um estresse que fica se repetindo. No relacionamento. No relacionamento. Quantos relacionamentos que as pessoas não conseguem resolver? Não tá bom, mas também não faço nada para ou saio, ou fico, né? Ou a gente resolve, ou melhora, mas não conseguem ter esse tipo de atitude em relação ao que está acontecendo. Esse tipo de relacionamento se torna uma doença mais no futuro. São pessoas doentes no futuro, porque elas vão causar o mesmo quadro, a fase igual para todo mundo, fase de alarme. Tá liberando cortisol. Tô ficando ansioso, não sei porquê, tô me sentindo só mal, algumas pessoas só um bolo na garganta, uma reação de aperto no peito, alguma coisa assim. São sintomas de ansiedade, disparados por essa alteraçãozinha do cortisol. Permanece, não resolvi, não consegui perceber o que está acontecendo comigo, ele vai evoluir para uma outra fase, uma fase de adaptação. Cortisol ele mantém elevado. Se ele mantém elevado, eu estou fazendo com que outros hormônios também sejam recrutados. Não é só ele que está ali. O cérebro está mandando informação para vários hormônios. Não é bom essa fase de adaptação. Não é bom essa fase. Não é uma adaptação boa. Começa a disparar vários estímulos ali, tentando recrutar hormônios que eles estão tentando responder ainda nessa fase adaptativa. Estão tentando dar o melhor de si. Mas ali na fase anterior até que a gente havia comentado, muitas pessoas ficam sem fome, não conseguem comer direito, não conseguem repor nutrientes. Vão ficando fracas. Exatamente. Afeta, né? Mas assim, o estresse, como eu falei, ele demanda muito nutriente, muita coisa. Não é só passei um estresse, demanda. A gente fica cansado quando passa por uma situação de nervosismo. Sim. Algumas pessoas ficam esgotadas, algumas Exaustas, pessoas né? têm a reação de dormir após uma situação de estresse. Eu conheço muito. Ficam bocejando, tem aquela sensação, por quê? Exigiu tanto do corpo que ele não conseguiu repor imediatamente. A pessoa fica fraca. Exatamente, tá?
Então, essa segunda fase, eu mantenho alto esse cortisol. Mantendo alto, ele vai alterar a glicemia. A pressão já estava alta, já estava alterando ali. Uma outra partezinha da suprarrenal começa a tentar reabsorver mais sódio no nosso organismo, lá na parte dos rins e tudo mais, começa a tentar reabsorver mais. Para quê? Para tentar manter aquele estímulo da fase de alarme, da fase de alerta, de que eu preciso reagir à frente a alguma coisa. Mas eu não reagi porque eu não consegui nem identificar o que está me agredindo. Tem pessoas até que desmaiam, não é, doutora? Tem também, porque é uma alteração muito súbita que dá em relação à pressão e tudo mais. A glicemia pode ser também. Então, mantive. Nessa segunda fase, a gente está falando que está tudo alto. Quando está tudo alto, o que vai aparecer? Começa com uma resistência à insulina. A resistência à insulina tem vários motivos, não é só o estresse. Uma das principais é a alimentação. A alimentação está muito relacionada. São coisas, como eu falei, não dá para pensar no organismo só em uma coisa. Separado, né? Isso. É um conjunto. A alimentação é primordial. Ela é nutrição para as nossas células e é uma forma de a gente manter uma saúde como um todo. Então, assim, começou a aparecer essa resistência à insulina. Primeira coisa, poxa, a alimentação como que tá? E outra, o que meu corpo está sentindo que está causando essa alteração? Quem está nessa segunda fase do estresse, vai aparecer resistência à insulina. Ela aparece, em algum momento ela aparece. Vai aparecer a insônia. A pessoa chega às 9 horas da noite, está cansado, fala, nossa, vou dormir porque eu estou exausto. Chega para dormir, deitou a cabeça no travesseiro, parece que alguma coisa despertou. Despertou, não consigo dormir, sono não vem. E quais os pensamentos que vão aparecer? Só os problemas. Só os problemas vão vir, eles estão lá, estimulando, tentando o tempo todo. Você não desligou um minuto. A hora que era para você descansar, fazer com que a sua glândulazinha da pineal, que é quem controla todo o nosso hormônio, descansar, não, ela fica ali. Vamos secretar mais um pouquinho, vamos exigir mais um pouquinho dela. Olha aí, que guerra. Que guerra, exatamente. Aí, tentei dormir, não consegui. No outro dia, acordo exausto. Uma noite péssima, mal dormida. Meu rendimento vai ser terrível. Bocejando o dia todo, cansado o dia todo, começando a aparecer uma resistência à insulina. Mais pra frente, pressão começa a oscilar. Nossa, doutora, eu nunca tive pressão alta. E agora ela está oscilando. Está ficando 15, 16, tá mexendo. Alguma coisa, o corpo está sinalizando que algo não está bem. Mas ele sempre sinaliza. Sim, o grande segredo é a gente saber reconhecer, interpretar o que o meu corpo está dizendo. Ele fala, a gente é que não sabe ouvi-lo, né? Antigamente se ouvia mais, hoje em dia, como está muito segmentado, a gente não consegue ter essa percepção do todo. Mas aqui é um apelo para que voltemos, então, a esse tempo que a gente consegue olhar o todo novamente. Muito importante isso. Sim. Vamos olhar o nosso corpo, vamos ouvir o nosso corpo, né? Sim, exatamente. Uma dor de cabeça, puxando um exemplozinho aqui, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça é uma sinalização. Pode ser só uma sinalização de um estresse, tensão muscular. Tensão muscular, principalmente sofrem, né? Cervical, sim. Quantas pessoas chegam lá, nossa, uma dor de cabeça terrível, uma enxaqueca. Será que é uma enxaqueca, uma tensão que vem vindo de tempos aí, eu não resolvi ainda, não consegui perceber aquilo para resolver. Então, voltando um pouquinho lá, emoções precisam ser resolvidas, porque senão elas vão desencadear alguma coisa no nosso organismo. Sempre. Então falamos da primeira fase, falamos da segunda fase. Começou a alterar pressão arterial. Então pode surgir nessa segunda fase hipertensão. Pessoas jovens, pessoas que não têm assim um histórico hipertensivo, 30, 40, 50 anos, começou a alteração da pressão, resistência à insulina, está passando por algum estresse, sensações de ansiedade, nervosismo, insônia. É uma fase adaptativa do estresse. Tem algo que está causando isso em relação à pressãozinha dele. Depois, o que pode acontecer? Obesidade. A obesidade pode vir. E o índice está altíssimo, né? Cada vez maior. Não só pelo uso incorreto dos alimentos, né?
muitos fast foods aí, mas não só por isso, mas por questões emocionais também. Muito, muito. Essa não percepção das emoções, elas acabam sendo descontadas muitas vezes em comida. Ou até mesmo, um outro ponto, como eu falei, em relação ao intestino e ao cérebro, cerca de 90 a 95% da serotonina ela é produzida no intestino. Um intestino que não está bom, seja ele constipado ou porque eu não tenho uma microbiota boa de bactérias saudáveis ali dentro, isso pode ser determinante para uma obesidade ou pode ser determinante também para doenças como a depressão. Também hoje um índice altíssimo nós temos, né? Muito Registros alto. de índice altíssimo de depressão. Muito alto. Então, assim, são estudos cada vez mais interessantes em relação a essa microbiota. Essa questão da obesidade, até eu acho que a gente pode até frisar, observar, por exemplo, as crianças. Sim. O índice de obesidade infantil, que Muito alto. muito alto. E nem sempre é só uma relação com o alimento. Não. Porque as crianças também têm emoções, também Isso. sentem, também tem distúrbios emocionais, a gente precisa olhar para a emoção. E aí a gente dessas faz crianças. um parênteses aqui que é muito importante, a relação gestação. Já no momento da gestação, Sim. o gerenciamento dessas emoções na gestação. Tudo que a mãe passa durante a gestação já está passando para o bebezinho que está ali. Então, se essa mãe passou muito estresse, se essa mãe passou por alguma situação que não agradou, que foi difícil, alguma coisa que impactou em relação à vida dela naquele momento de concepção, naquele momento de geração do ser, isso vai ser impregnado nas células dele, já está lá no consciente e inconsciente dele, exatamente. E esse bebezinho ele vem, às vezes ele é muito irritado, muito nervoso, choroso, às vezes tem uma explicação de tudo que a mãe passou. Às vezes é algo físico mesmo, algum probleminha ali, mas muitas das vezes não é algo que a mãe passou e ele sente. E essa criança, como que vai ser o desenvolvimento dessa criança? Às vezes ela nasceu bem, o desenvolvimento normal, tudo ok, bonitinho, não deu trabalho, mas chega numa fase ali da criança que ela começa a apresentar distúrbios. Pode ser um humor um pouco depressivo, uma criança mais quietinha, ou uma criança começa a ficar muito irritada, ou até mesmo a obesidade, como um padrão emocional. Problemas de relacionamento em casa, a criança percebe tudo. Totalmente. Tudo. Criança é um espelho dos pais. Sim. Tudo que acontece ao redor em casa, ela absorve. Ela não consegue entender, se a gente não consegue perceber as nossas emoções, você imagina uma criança. Ela não percebendo, ela vai ter reações, é uma reação. Tudo que acontece é uma reação frente àquela ação que a gente teve. Então, a obesidade muitas vezes pode ser uma reação frente ao que ela está vivendo. Pode ser uma reação frente ao que a mãe viveu. Pode ser uma reação frente ao que foi consumido durante a gestação. Então, é muita coisa envolvida. Então, com relação ao intestino, como a maior parte da serotonina é produzida ali no intestino, se eu não mantenho um intestino bom, essa depressão pode aparecer. Da mesma forma que uma obesidade pode aparecer. E aí, geralmente, um quadro depressivo, um quadro de embotamento, um quadro de uma tristeza muito profunda, ela vai deixar esse organismo mais para baixo, mais lento. Tá tudo modificado, a questão hormonal. Tá tudo lento. Pense Muitas pessoas, doutora, me lembrei agora de colocar isso. Muitas pessoas, por exemplo, em momentos de luto, desencadeiam uma depressão. Sim, exatamente, porque ele começa a ter uma baixa dos hormônios, liberou muito cortisol na hora que precisou. Na perda, né? Exato, naquele momento, emoção, naquela tristeza. Naquela fase aguda, vamos pensar assim, numa fase aguda. Agora a gente está numa fase crônica do problema. A fase crônica do problema vai levar a depressão, obesidade, alteração da pressão, um diabetes, vai causar toda essa alteração. Nesse momento também, a gente começa a evoluir para uma fase de exaustão. Se o meu intestino lá já não estava bom, cortisol alterou, entra uma outra palavrinha nova aqui, uma permeabilidade intestinal. Começa a alterar esse intestino, a gente tem uma permeabilidade intestinal aumentada. Isso vai ser gerador de doenças, de problemas, cada vez mais problemas. Olha só, o que um estresse
que se manteve pode causar. A gente começou com uma fase aguda, uma ansiedade, um quadro de ansiedade, um quadro ruim, que se manteve, tornando uma resistência à insulina, geralmente aquela barriguinha, começa a perder musculatura, perde massa magra e começa a ficar aquela barriguinha. Geralmente essas pacientes são pessoas estressadas, pessoas que passam um tempo todo exigindo muito de si. Olha que importante essa informação. Sim, sim. E geralmente essa gordurinha é ruim para a saúde. Essa gordura visceral, essa gordura abdominal que fica, é ruim para o coração. Mas não é só ruim para o coração, ela veio das emoções, é ruim para todo o organismo. É tudo um conjunto novamente. Alterou pressão, levou a uma obesidade, aquela gordurinha que estava só aqui. Poxa, a pessoa come mal, come rápido, porque às vezes o tempo é curto. Na hora de escolher, escolhe mal, porque, poxa, fiquei com muita fome, a hora que eu fui comer, eu queria comer o mundo. Ou o que tem mais rápido aqui, não me preparei em casa, trouxe, é aquilo que eu vou comer e pronto. Então são atitudes que a gente vai tendo e que vai respondendo no nosso organismo. Comidas, quando não bem escolhidas, também vão causar, não tem uma parte nutricional variada que vai fazer com que eu reponha tudo que eu estou perdendo na fase de estresse. É porque não tem como, né? Eu conseguir todos os nutrientes. Exato, e é muita coisa. A vitamina C, principalmente, é o que mais demanda, é o que mais depleta no organismo. A gente nem sonha, nem pensa que isso está acontecendo, nem vai lembrar dele. Sim. Passou essa segunda fase, a gente entra numa exaustão. Nessa fase de exaustão, meu corpo já não está conseguindo responder mais. Quando ele não responde, é o seguinte: estou cansado o tempo todo. O exemplo que eu dei de que vai dormir, acorda... É como se não tivesse dormido. Não dormiu, no outro dia o rendimento baixíssimo, só que isso não acontece um dia. Se você conversar com as pessoas, isso se mantém. E elas vão levando, até a hora que não dá, aí elas procuram um médico para que a gente passe alguma medicação para ajudar na insônia. Ou camuflam, né? Hoje eu não tô bem, amanhã eu não tô bem, mas depois de amanhã eu tô mais ou menos, então eu deixo passar. Aí depois eu fico ruim de novo, aí depois eu dou uma melhoradinha. Exatamente, né? Fica só colocando a sujeirinha embaixo do tapete ali. Exatamente, não Exato. É por aí. E aí, assim, não tenho mais o cortisol adequado. Com ele já caiu vários outros hormônios que eu tentei estimular no pâncreas, na tireoide. Falei do pâncreas, lembrei de uma coisa importante também. Na fase de estresse, nossas enzimas digestivas ficam prejudicadas. Tenta comer quando está estressado ou está passando por um momento, numa briga, alguma coisa. Não vai. Não entra. Vai. E se entrar, parece que você ficou estufado, fica passando mal. Por quê? Parou. Não conseguiu secretar mais nada ali. Não dá para secretar mais. Ele está sendo utilizado para outros tipos de coisa. O sangue precisa ir para outro lugar, luta ou fuga. E não para aquilo ali naquele momento. Então, se eu mantenho aquele estresse, eu não estou produzindo mais as enzimas digestivas necessárias para digerir meus alimentos. Começa com o quê? Refluxo, mal-estar, começa úlceras gástricas, gastrite. Porque eu estou secretando o tempo todo ali, não estou conseguindo mais repor o que precisava, a comida chegou ali, ficou um tempão parada. Começa quadros de constipação intestinal prolongado ou diarreia frequente. Aí entra a síndrome do intestino irritável, entre outros problemas. Sim. Lógico, quando a gente fala assim, a gente primeiro descarta um problema, uma doença real. Sim, sim. Não diagnosticado isso, a gente vai procurar o porquê que está assim. Exatamente. E na maioria das vezes hoje em dia, porque como está muito incidente, assim, é muito evidente, né? Antigamente quase a gente não via, era um caso ou outro, e agora parece que assim se alastrou. Mesma coisa, fibromialgia. É algo também que a gente vê muito comumente, pessoas com fibromialgia. Olha que interessante, a fibromialgia é um estado de exaustão. Exaustão completo. Eu não consigo mais ter energia, eu não consigo mais manter essas células ativas. Elas não conseguem mais buscar, de onde buscar a energia para eu estar fazendo o meu dia a dia, os meus afazeres. O brilho que tinha nas coisas já não tem mais. Geralmente está associado a quê? Quadro depressivo. Geralmente o tratamento da fibromialgia é o quê? Um antidepressivo. Então são coisas que se somam. Tudo relacionado ao nosso cortisol, a esses fatores de estresse, as outras cascatas hormonais que vão atuar nesse todo. Ok. E o que a gente pode deixar então de
dicas de palavras importantes para que as pessoas pensem, reflitam sobre isso, doutora? Primeira coisa, percepção, autoconhecimento. Saber, tentar começar a perceber que emoções eu estou tendo, que sentimentos eu estou produzindo. Se tem algo que eu preciso resolver, que seja resolvido. Emoções não podem ficar, não podem permanecer não resolvidas, isso vai gerar problemas de saúde. Precisamos manter um quadro de sono bom. A gente precisa dormir bem, tentar dormir bem. Na hora do sono, higiene do sono. Nada de luzes acesas, celular o tempo todo, não. Esse momento é seu, é de descanso, a glândula pineal precisa do descanso. Boa alimentação, alimentos de verdade que a gente fala, é menos industrializado possível. Por quê? Preciso de energia. E por último, tentar manter um quadro mental, a meditação, a oração, aquilo que te preenche espiritualmente para manter um organismo saudável. Lembrar então de que somos mente, corpo e emoção, né? Com certeza. É um conjunto e aí a gente tem que realmente caminhar para que tenhamos uma vida saudável. Exato, né? uma vida plena. Uma vida plena em todos os aspectos. Isso. Doutora, foi maravilhoso a sua bom. presença aqui conosco. As portas estão abertas. Fica Maravilha. o convite para voltar e falarmos tanto mais sobre essas questões emocionais relacionadas à saúde. Que bom. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer o meu tê-la aqui, estar viu? aqui. Muito obrigada.